Opa! E Tudo bom? aí, Como é que você está? tudo bem? Prazer, hein? Tudo jóia. E idem. Vamos aí falar um pouquinho sobre alimentação e atividade física, a importância, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso, Bom que essa você é a ideia. aceitou participar dessa live, compartilhar conosco esse seu conhecimento, né? Pô, que bom. Eu que agradeço o convite. A gente vai trocar conhecimento, com certeza. Sua irmã, como é que tá? Tudo bem? Tá bem. Infelizmente, o Instagram ainda não possibilita Foi. 10 pessoas, mas ela já está aqui presente, tá? Vai Então tá. participar conosco através de mensagens, né? Então, vai estar com a gente Então aí pronto. nessa live. Pois é, Tranquilo. Vai ser muito bom, com certeza. Tomara ter um monte de mamãe aí para tirar dúvida com a gente. é verdade. Para enriquecer, né? Porque quando tem dúvidas, quando as pessoas participam, enriquece, traz, estimula a gente também para estar falando mais sobre o assunto, né? Uhum. Acho que vai ser bom. Eu só tô com o seu fone, ele tá falhando um pouquinho. Não sei se é a minha conexão ou se é o seu microfone aí. Sua voz está cortando um pouquinho para mim. É mesmo? E agora, tá travando, acho que mas a gente consegue. Se eu não entender, a gente faz de novo. Pronto. Acho que tá tranquilo agora. Pronto. Se estiver baixo, deixa eu aumentar aqui o volume. Você está Ah, conseguindo me ouvir bem? tô te ouvindo bem. Então, pronto. Vamos embora. Pois é. Falar de alimentação na gestação e atividade física é enriquecedor, né? Eu acredito que é o maior ato de amor por um filho é você se alimentar bem e se cuidar durante a gestação. Né? A gente Uhum. acredita que a nutrição materna, ela não só faz parte, não é bom nem só para a mulher e nem só para o bebê, mas também ajuda no parto, no pós-parto, na amamentação. E tem estudos até que falam que a alimentação ela pode mudar o DNA, né? Ela pode transformar. Se a mãe tiver uma dieta rica em açúcar, em gordura, isso pode causar inflamações nas células desse bebê e futuramente acarretar em doenças como hipertensão, diabetes, intolerâncias, alergias. Então, mais uma vez, né, falar de nutrição materna e mostrar essa importância desde o período gestacional, que você pode mudar a vida do seu filho, né? E a Com prática de certeza. atividade física, ela anda junta com o bem-estar da saúde. Não só ajuda Uhum. a se alimentar melhor, ajuda a questão mental, de você estar bem com você mesmo, de buscar, né, ter uma qualidade de vida durante esse período gestacional, que é um período tão complicado, assim, de transformação, muita mudança hormonal. Então, tudo isso, se você busca estar bem com você através da alimentação, da atividade física, e também do seu bem-estar mental, isso vai contribuir muito para uma gestação saudável, né? Sem dúvida. A alimentação, a gestação, ela é mais uma das atividades que a gente mostra que quanto que o comportamento e o estilo de vida ele vai predizer a sua qualidade naquele momento de vida, né? Eu sempre falo o seguinte, não é só durante a gestação. A mãe, uma mulher, como você falou no início, né, o gesto de amor maior, principalmente as gestações que são programadas, ela precisa ver uma programação também de estilo de vida. Então, não é deixar para mudar o estilo de vida, ou passar a se alimentar, ou passar a praticar atividade física, só quando ela descobre que está grávida. Uma preparação prévia de mudança de comportamento, ela gera todo um resultado mais benéfico. Então, eu falo o seguinte, a gestação ela não acontece só nos 9 meses, onde a mãe ela está literalmente grávida. Ela acontece desde aquele momento que ela pensa, pô, eu quero ter um filho. Então, a partir daquele momento, ela tem que entender que ela tem que fazer uma preparação quanto melhor, entendendo que o corpo da mãe é a casa dessa criança, né? É a forma onde ela vai crescer. Então, imagine que quanto melhor esse corpo esteja, mais benefícios esse bebê ele vai ter. É uma relação direta entre qualidade corporal, e a gente não se fecha, como você bem falou, nos aspectos físicos, fisiológicos, mas também no ponto de vista comportamental, psicológico.
Então, a gente tem tanto a alimentação quanto a atividade física, ela tem uma atuação e cada vez mais os profissionais eles têm que estar atentos a isso. As mudanças, como você falou, hormonais, elas têm dois grandes grupos de atuação, né? Do ponto de vista fisiológicos, físicos, né? A gente vai poder discutir aqui um pouco mais, questões hormonais, influência em frequência cardíaca, aumento de volume sanguíneo, mudança de centro de gravidade, sobrecarga parte óssea, mas também um ponto de vista psicológico, alterações de humor, autoestima, enfim, tudo isso é um conjunto de situações que vai gerar a qualidade dessa gestação e a saúde do feto, a saúde do bebê, a saúde da mãe. Não tem como você desvencilhar uma coisa na outra. Eu não vejo também outro caminho que não seja alimentação, atividade física e também a questão que aí um termina ajudando a outra, mas também uma saúde psicológica. Hoje eu vejo esse tripé. A gente pensa muito quando a gente fala em controle de peso, enfim, de tudo que a gente, como profissionais da área, né, a gente sempre vem para a gente hipertrofia, controle de peso, aumento de resistência, enfim. E a gente sempre tem o nutricionista e o profissional de educação física como os grandes, digamos assim, as grandes estrelas, né? Os profissionais que são mais procurados. Mas hoje, cada dia que mais, eu me convenço que um psicólogo, esse terceiro profissional que tem que estar no programa, que tem que estar dentro desse contexto para que a gente realmente consiga uma saúde plena, um bem-estar físico e psicológico. É verdade, Marcos. Eu acredito, não sei de sua prática física, mas eu percebi muito, as pessoas têm muita resistência quanto gestante praticar atividade física hoje em dia. Ainda existe isso, né? Quando eu estava grávida, eu fiz atividade física até 39 semanas, né? Quando eu postava alguma coisa, eu via que as pessoas comentavam, você faz isso e tal. Mas existe também esse um preconceito ainda formado, enraizado na sociedade, né? Que a gestante ela não pode praticar atividade física. Você percebe isso também na sua prática? Ou... Sim, eu percebo duas coisas. Eu percebo essa questão que você disse, isso está mudando muito, tá? Nos últimos 20 anos para cá, 15 anos, a literatura, ela mostra de forma muito concisa, muito robusta, a relação direta entre atividade física e uma saúde gestacional, tá? A gente tem que trabalhar imaginando, claro, não é qualquer gestante, não é qualquer grávida, como também não é qualquer pessoa. A gente tem que sempre que olhar cada pessoa com um indivíduo específico e analisar as peculiaridades desse indivíduo. Então, se eu for pegar um grupo de gestante, a maioria das gestações, elas ocorrem do ponto de vista normal. Claro que a gente vai ter as exceções. Então, a gente tem cuidado com as exceções, mas eu não posso fazer com que essas exceções, elas virem regra. Então, qual é a regra? A regra é que as mulheres têm gravidezes saudáveis. E as exceções, então, partindo do princípio que a regra é ter uma gravidez sem intercorrência, a atividade física, ela não pode estar sendo retirada desse processo. Tá? Imagine que eu desconheço um estágio saudável, sem ser do ponto de vista patológico, onde você cessa o movimento e isso traz algum tipo de benefício. As pessoas têm problemas de saúde pela falta de exercício e não pelo exercício. Claro que existe uma questão risco, tá? Mas assim, o que é que eu vejo? O risco de uma gestante praticar atividade física é muito menor do que o risco dela não praticar atividade física. Então, eu penso nesse princípio. Eu tenho que praticar com cuidado, tenho, mas eu tenho uma certeza que se ela não praticar atividade física, ou se ela diminuir esse movimento, ou aumentar, porque existem duas relações. Quando ela não pratica atividade física, as pessoas às vezes pensam que é uma coisa só, mas não é. Ela não pratica atividade física e, ao mesmo tempo, ela aumenta o que a gente chama hoje de comportamento sedentário. Hoje são dois grandes grupos de estudo, né? Tem um grupo que estuda a atividade. Antigamente você imaginava o quê? Que as pessoas que se exercitavam, automaticamente elas não seriam sedentárias. Hoje não. Hoje a gente consegue entender que tem pessoas que praticam atividade física, mas que têm um comportamento sedentário tão alto que essa atividade física não protege ela. Eu estou falando, imagina aquela situação, daquela pessoa que vai para a academia de manhã, ela treina 1 hora por dia, 3 vezes por semana e passa o resto do dia inteiro sentado no escritório com uma atividade completamente sedentária em uma coisa que a gente chama de tempo de tela, na frente do computador, na frente da televisão, na frente do celular. Então, uma gestante que ela não pratica atividade física, ela diminui as horas de atividade e aumenta
a quantidade de tempo de tela, tempo de repouso. Isso é a melhor combinação, ou a pior combinação possível que ela pode ter. Então, isso vem melhorando, tá? As pessoas realmente estão, mas aí eu vou para um outro aspecto, que é a tendência natural das pessoas de estar em situação de conforto. A grande maioria das pessoas, infelizmente, não, a gente tem o quê? 1 a 2% das pessoas praticam atividade física. A grande pandemia do mundo, desde a Revolução Industrial, é o sedentarismo. Então, tudo que uma pessoa quer ouvir é que ela não pode fazer atividade física. Então, ela entra naquela desculpa, eu não estou fazendo atividade física agora porque eu estou grávida. Então, gera, você está entendendo? Gera uma situação pessoal, que ela já não praticava atividade física mesmo, e agora ela tem uma certa desculpa, então ela se pega dessas desculpas, e a gente, nesse momento aqui, o que a gente está fazendo, e aí dou os parabéns a vocês logo antecipado e querer apoiar do início, quanto mais profissionais, quanto mais pessoas divulguem, propaguem a ideia de que atividade física, alimentação saudável, ela independe de idade, de sexo, de estágio, de nada. As pessoas precisam se exercitar. O movimento ele precisa acontecer. O que é que muda? É o que a gente vai conversar aqui. Muda intensidade, muda volume, muda tipo, mas a atividade ela não cessa. Mesma coisa da alimentação. Eu imagino que a alimentação, durante a gestação, ela sofra algumas alterações pelo estado, a necessidade nutricional que ela vai ter. Mas ela continua comendo bem. Ela não vai passar a comer bem porque ela está grávida. Ela vai mudar alguns horários, algum tipo de alimentação, a combinação, que você, com certeza, sabe muito mais do que eu nessa parte. E a ideia é essa. Eu percebo, sim, eu percebo que existe ainda um preconceito de algumas situações assim mais tradicionais, alguns médicos que veem assim um olhar um pouco mais tradicional, tá? Principalmente com as gestantes consideradas grupo de risco. Então a gente tem, o que a gente tinha antigamente? Quem é que não pode fazer? A gente tem as limitações absolutas, mas eu tenho aquelas limitações relativas. Por exemplo, uma gestante diabética, ela pode fazer atividade física? Tem médico que acha que não, porque ela está em risco. A gente já vê na literatura o contrário. Ela tem um grupo de risco maior, mas ela precisa fazer atividade física. Então eu vejo dessa forma. É verdade. E assim, e casa, né, o que você está dizendo, esse sedentarismo, essa falta da prática da atividade física, ou até mesmo a prática da atividade física, mas se não tiver associada com outras formas saudáveis, vai continuar sendo sedentária, vai continuar contribuindo para uma má nutrição, né? O que eu costumo dizer? As mulheres às vezes falam, eu tô grávida, então vou comer por 2. Né? E a gente percebe na literatura hoje que o consumo energético que aumenta é muito pouco. Né? Uma mulher adulta, eutrófica, que pratica uma atividade física leve, ela gasta em média de 25 a 30 quilocalorias por peso. Quando é uma gestante, isso vai para 35 quilocalorias, 40. Então, transformando isso na prática, e de aumentar coisas tipo 300 calorias, 400 quilocalorias dias. Então, não é algo que eu vou ter que comer por 2, multiplicar o que eu como, né? É algo que você tem que aumentar um lanche a mais, uma fruta associada a uma oleaginosa. Então, você consegue suprir essa necessidade que é aumentada durante a gestação com pequenas mudanças, né? E não com eu vou comer por 2, eu tô grávida, agora eu posso comer tudo, eu tenho que comer tudo. Então... E se for de gêmeos, come por 3, né? E desmistificar tudo isso, né? Até porque a necessidade desse aumento energético funciona no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a demanda é da mãe, é do que ela consome, é do corpo dela. Então, essa formação do bebê é todo sugado, né? Sugado no popular, pelo que a mãe já tem. Né? Então, essa necessidade aumenta depois. Então, muitas vezes, o risco agora eu vou praticar atividade física. Então, já que eu tô grávida, eu vou praticar atividade física, eu tenho que comer mais. Não é assim. A gente tem que pensar muito na qualidade desse alimento, né, Marcos? Porque não adianta eu fazer atividade física, eu me preocupar, mas eu não me alimentar bem, eu não procurar a qualidade desse alimento, ou sim a quantidade. Pronto, estou comendo em excesso, pronto, tá bom. Então, e também, como ela entrou na gestação, como você disse muito bem,
né? Como é que eu comecei a minha gestação? Eu comecei com o meu peso adequado, eu comecei com um estilo de vida saudável, já praticava atividade física antes ou não, comecei com sobrepeso, então tudo isso tem que ser avaliado, né, durante a gestação. Exatamente. É aquilo que eu falei. É a lei da recompensa, né? O que, é que as pessoas querem? Não fazer atividade física e comer mais. Então, eu estou grávida, o que é que eu faço? O que é que eu uso? Eu posso comer porque eu estou grávida e não preciso fazer atividade física porque eu estou grávida. Então, eu tenho aí uma fórmula. Isso a neurociência explica um pouquinho até essa questão. A necessidade que a gente tem de conforto, a gente tende a fazer isso, né? A gente tende a ouvir aquilo que a gente já tem aquela crença, a gente fica buscando justificativas para fazer aquilo que a gente sabe, mas no fundo a gente sabe que não é por aí. E assim, do ponto de vista de atividade física também é a mesma coisa. A gestante, como você falou, comer mais porque está comendo do mas eu vou fazer mais atividade física porque eu preciso não. Aquelas que já entram naquela questão do aumento de peso. A gente sabe que o aumento de peso exacerbado durante a gestação é um fator de risco para a própria gestação, um fator de risco para inúmeras intercorrências, como pré-eclâmpsia, como a diabetes gestacional, como parto prematuro, enfim. Mas eu também não posso aumentar a atividade física na intensidade muito alta, justamente pela própria gestação. Então, não adianta eu também querer comer mais, eu vou compensar na atividade. Quando você não está gestante, você até pode, claro que não é uma fórmula muito correta, mas você ainda consegue, se eu como um pouquinho mais, aquela coisa, eu compenso na atividade física e tento, ainda que não de uma forma eficaz, ajustar esse déficit calórico. Na gestação eu não consigo fazer isso, porque eu não vou poder aumentar. E as mães que entendem que elas podem fazer tudo, mas elas podem fazer tudo dentro de uma condição de gestante. Então, essas coisas de quantidade e qualidade, para todo mundo é importante, mas na gestante isso toma um potencial ainda maior. Elas precisam comer bem, não precisam comer muito. Elas precisam se exercitar bem, não precisam se exercitar muito. Então, tudo isso tem que ter um equilíbrio para que a coisa aconteça. Lembrando que qual é a prioridade? A saúde é a prioridade sempre, mas na gestação a gente tende, o olhar dos profissionais que estão ao redor é saúde da mãe e saúde do bebê. Então a gente não pode criar nenhum tipo de estratégia que saia dessa premissa dos dois. Claro que a estética é importante, claro que o peso da mãe é importante, mas eu vou até onde o limite me diz que eu estou mantendo a saúde da mãe e do bebê protegidos. Se eu faço qualquer intervenção que a saúde do bebê venha a colocar, está na hora de eu puxar o freio, está na hora de eu diminuir isso aí, ainda que os problemas continuem ocorrendo. Prioridade sempre é a saúde do bebê e da mãe. Verdade, bem dito, assim, bem colocado que você disse, porque existem aí dietas, né? Dietas malucas ou dietas também que funcionam, mas e algumas restrições alimentares, mas é como você disse, não é momento de restrição alimentar, né? Eu acredito que é momento de menos mercado, menos embalagem e mais feira e mais, sabe? E mais alimentos in natura. É momento de transformação, de qualidade desses alimentos, né? Não é um momento de restrição alimentar, como um exemplo, o carboidrato. Existem momentos em que as pessoas tiram o carboidrato por alguma função, mesmo malhando, mesmo, mas esse momento da gestação, o carboidrato é um macronutriente que é fonte de energia, é a única fonte de energia para o bebê. E a gente não pode privar a mãe de comer o carboidrato. O que a gente tem que fazer é orientar que ele seja de qualidade, que sejam fontes de alimentos de carboidratos integrais, ricos em fibras, né? Então, é isso que a gente tem que estar passando para as pessoas nesse momento, né? Se alimentar Certo. de 3 em 3 horas, não ficar em jejum, né? Porque além de melhorar além de você estar fornecendo a energia para o bebê de 3 em 3 horas, você também evita que o jejum possa aumentar a prolactina, que também aumenta os riscos de prematuridade. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. Com a alimentação de qualidade, o fracionamento dessa refeição, né? As mães que estão, às vezes, enjoadas, passa por esse processo de enjoos, de inapetência, vontade de prostração. Então, a gente tem que ter o cuidado com a alimentação também nesse período. E uma das estratégias boas para esse momento é o fracionamento da dieta também, né? Sim, Então, muito bom. E assim,
É isso, o fracionamento da dieta nessa questão, e uma das questões principais também, que a atividade física ela entra como um fator muito importante, é a questão da diabetes gestacional, né? A gente sabe que a gente tem um risco de algumas mães acontece, é justamente, você falou do carboidrato, e é justamente quando acontece, você tem a placenta, onde ela cria uma resistência maior à insulina, o pâncreas automaticamente ele começa a produzir mais, mas algumas mães, esse mecanismo ele começa a ficar deficitário. E aí você tem a carga de glicose aumentada para o bebê, você tem o risco de bebês, até bebês obesos. Então, como você falou, nessa mãe, o aporte de carboidrato, principalmente pela questão, não só o carboidrato, mas o carboidrato como um macronutriente mais importante nesse sentido, ele também tem que ser muito bem ajustado. Eu sou meio contrário quando você cria uma demonização por um determinado nutriente. Ah, não pode isso, não deve isso. Eu acho que o que a gente está aí assim, deixando-se seduzir pelas questões mercadológicas, pelas questões de marketing, de quem quer vender determinada coisa, e aí se coloca uma roupagem meio que científica, com termos bonitinhos, quando você vai esmiuçar, na verdade, não tem nenhuma robustez científica naquela questão, e você fica buscando fórmulas mágicas, onde, na verdade, a fórmula é o que você acabou de falar, comer bem, comer alimentos in naturis. É aquela questão que eu falo, né? É mais negócio eu vender suplemento com uma embalagem colorida do que eu ir para a feira e botar uma banca de feira. Então, mais a banca de feira não me dá um retorno. O suplemento lá, enfim, não vou entrar nessa questão, mas Verdade. Isso é o que acontece, a gente tem que olhar por trás disso. Isso. E nós somos sugadas, nós somos, às vezes, o ser humano, ele realmente vai nessa onda mesmo, sem nem perceber o que está fazendo, e por trás tem um marketing, né? De mercado por trás disso tudo, e eles não percebem. Então, eu também sou muito a favor dessa alimentação, desse alimento in natura acessível, até porque falar em carboidrato complexo, integral, a gente acha com muita facilidade na feira, vem as batata doce, inhame, aipim, então tudo acessível, gostoso, saboroso. Eu acho que a gente tem que variar o cardápio, né? A gestante, ela também tem que ter a gente também tem que incentivar ela a estar variando, para não ter enjoos também. Ah, enjoei de tal alimento. Então, tá variando a dieta. Quanto mais uma dieta variada, quanto mais uma alimentação colorida, vai ser rica em nutrientes, em vitaminas. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Né? Falar sobre alimentação saudável é incentivar realmente o consumo desses alimentos in natura. Pois é o que eu concordo, é o que eu penso, é o que eu acredito também. Mesma coisa vai para a atividade física. O simples, ele resolve. Não que você precise fazer apenas o simples. É porque aquelas pessoas se acham, tem muita gente assim que não tem acesso a um programa de atividade física muito robusto e acha que só dá certo se tiver acesso à melhor academia, se tiver acesso ao melhor personal, se tiver acesso ao melhor programa. Claro que se você puder ter acesso a isso, ótimo. Mas se você também não puder, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. As atividades que trazem uma proteção do ponto de vista cardiometabólico, do ponto de vista de saúde propriamente dito, é você, na verdade, devolver para o corpo aquilo que você tirou diante do progresso. É isso que o corpo está pedindo de volta. As pessoas, às vezes, eu só posso pensar num programa de atividade física para performance. Isso acontece muito. Você analisa a pessoa, eu quero correr uma maratona. Aí você vai olhar a vida dela, ela não caminha um quarteirão. Ela não vai na padaria, ela não anda, o máximo que ela anda é no carro, isso se a vaga não estiver muito perto do elevador, porque ela briga para conseguir a vaga mais perto do elevador, para não conseguir nada. Então, assim, o que nós profissionais hoje estamos fazendo é devolver. Eu não penso em performance apenas, eu penso em devolver o mínimo de atividade que aquelas pessoas deveriam ter. E isso é muito pouco do ponto de vista de acessibilidade. Eu estou falando de situações de você... A OMS agora, ela acabou de mudar, né? São 300 minutos de atividade por semana. Isso é muito pouco. Se você for olhar, será que eu realmente não consigo? Isso pode ser fracionado. Então, as pessoas podem fazer atividade, não tem por que ter desculpa de não fazer. A desculpa, a gente já tem muita coisa dizendo para você que é proibido.
Então, a gente precisa realmente carregar essa bandeira de que a alimentação saudável e atividade física, a gente tá passando por um momento aí onde o mundo todo está olhando atrás de uma vacina. E, ao mesmo tempo que as pessoas estão loucas atrás dessa vacina, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo hospitalizadas, se você olhar o que é que protege as pessoas não da contaminação do vírus, mas das intercorrências mais graves do vírus, é sistema imunológico fortalecido, que por sua vez é o quê? Atividade física e alimentação. Então, nós temos nas nossas mãos vacina para muita coisa. A gente tem vacina para diabetes, a gente tem vacina para hipertensão, a gente tem vacina para doenças cardiometabólicas, a gente tem vacina para muita coisa. E a gente simplesmente não usa. Por quê? E a amamentação. Enfim. E a Pois é, e amamentação. alimentação. Exatamente. Eu falo, a maior farmácia que você pode ir é na feira. Você tem isso. Isso é muito claro de você ver. Só que, enfim, a gente vai terminar indo para esse lado, eu ia ficar a noite toda aqui, a gente não vai. Vou falar de gestante, senão a gente. Falando em atividade física na gestação, eu percebi assim como eu consegui praticar essa atividade física até 39 semanas de gestação. Só parei mesmo no período que eu estava muito enjoada e não consegui ir. Mas eu percebi uma melhora, tanto na questão da minha mudança de hábito, me ajudava a mudar os hábitos alimentares, ajudava no trânsito intestinal, ajudava na minha... Às vezes tinha dias que eu falava assim, será que eu vou conseguir mesmo fazer? Ia lá, conseguia. Então, ia adaptando os treinos para mim, de acordo com que a barriga ia crescendo, eu ia fazendo outros tipos de exercício, mas assim, onde eu praticava atividade física, eles buscavam sempre me inserir nos grupos para que eu não me sentisse excluída e também me estimular a fazer mais. Então, queria deixar aqui, só para frisar mais uma vez a importância da atividade física, né? Além de melhorar o trânsito intestinal, a gente sabe que na gestação, existe também desacelera o trânsito intestinal. É algo fisiológico, é algo normal. Por quê? É onde a gente absorve os nutrientes, né? É no intestino. Então, ele diminui um pouco esse processo para que a gente consiga absorver mais. E também, quando a barriga vai crescendo, o sangue, ele realmente dificulta, não chega com facilidade a essas regiões inferiores. Então, tudo isso diminui a motilidade gástrica, né? E a atividade física ajuda, a ingestão hídrica ajuda, e a alimentação também ajuda no bolo fecal. Então, tudo isso a gente já sabe que o trânsito intestinal já está lento. Então, a gente tem que buscar estratégias como atividade física e alimentação para melhorar esse bolo fecal, para que a mulher não fique constipada, né? Não utilize de medicamentos para estar ajudando nesse processo. Então, só para enriquecer ainda mais a importância da alimentação e da atividade física nesse processo, né? Os alimentos ricos em fibras, como eu já disse, os carboidratos, as frutas, as verduras. Então, a gente tem que prezar por esse consumo desses alimentos na gestação, né? Para estar ajudando. E também aveias, né? As fibras que vêm também das sementes, das sementes como chia, como linhaça, que além de ter muitas fibras, tem também o ômega 3, que é um ácido graxo importantíssimo na gestação. Então, quando se fala de alimentação e atividade física, na gestação casa muito bem, né? É algo imprescindível. Eu costumo falar o seguinte, a atividade física, ela não entra como quer dizer, ela pode entrar também, mas ela não entra como algo mágico que vai fazer algo diferente da gestação, não. Ela entra como fator compensatório para as mudanças que o corpo ocorre pela própria gestação. Então, o que acontece? O que acontece com o centro de gravidade da gestante? Ele modifica pelo aumento do próprio volume, né, uterino. Então, eu tenho uma lordose. O que a atividade física vai fazer? Imagine que eu tenho uma mulher que ela tem o equilíbrio muscular de um determinado tipo, onde essa musculatura, essas articulações, ligamentos, sofrem determinadas cargas em vetores específicos. Se eu modifico isso, eu modifico todo o padrão de equilíbrio corpóreo. Então, o que a atividade física vai fazer? É justamente compensar
essa modificação. Se eu não faço isso, eu não gero compensação. Por que eu preciso suportar? Por que eu preciso fazer exercício de musculatura para reforçar a musculatura? É para ficar mais forte por nada? Não. É para você. Imagine que você tem uma sobrecarga de feto, de placenta, de líquido amniótico, enfim, de todo o aumento natural que você tem no seu corpo, e eu preciso de uma estrutura que suporte isso. Eu tenho o assoalho pélvico, que é uma das regiões mais que deve ter maior tensão na gestante. Então, o assoalho pélvico é aquele grupo de músculos, né, que fica justamente ali na pelve, que suporta vísceras, suporta abdômen, suporta tudo, e que agora vai ter que suportar o peso do útero com o bebê dentro e tudo. Então, como é que eu posso não olhar para um fortalecimento dessa estrutura? Então, imagine o seguinte, você vai falar, poxa, Marcos, como é que as pessoas antigamente, como é que se diz? As mães antigamente faziam, né? Porque antigamente você tinha uma contraindicação completa, mas entenda que antigamente também eu tinha uma taxa de mortalidade muito maior de gestantes. Então eu tenho que entender essas coisas. Antigamente, hoje em dia, quase, graças a Deus, por uma questão de medicina, da medicina da qualidade, de tudo isso que a gente está falando, é muito pouco o índice de gestantes em países mais civilizados de morte em gestantes. Por quê? Porque a gente tem um advento da medicina, a gente tem um advento de todas as profissões de saúde, que a gente entende que está acontecendo. Eu acabei de falar da diabetes gestacional. A atividade física ela entra como um fator de diminuição de resistência à insulina, que automaticamente, fisiologicamente, já vai estar aumentado por essa diferença de pâncreas-placenta. Eu tenho pré-eclâmpsia, que é um dos fatores de risco de morte que mais mata mães no mundo, por uma diferença também de vascularização de placenta, por uma diferença de pressão arterial, que vai mexer com vários fatores aí, onde a obesidade é um fator de risco grande, onde a atividade física e alimentação também previnem essa questão. Então, assim, quando você vai olhar para todos os aspectos da gestação, você tem atividade física e alimentação saudável como fatores compensatórios para as mudanças naturais. Então, assim, eu não consigo enxergar elas fora do processo. Então, é diferente de você entrar pessoal, né? Eu quero correr uma maratona e eu quero melhorar minha performance. Não, eu estou mudando minha forma de meu corpo por uma cascata de questões hormonais que está acontecendo. E o que é que eu preciso para me manter saudável? Atividade física e alimentação. Quando eu falo atividade física, claro que isso poderia ser movimento, mas eu estou analisando que as pessoas hoje, se você fala assim, pô, Marcos, se essa pessoa mora num ambiente rural e tem condições de se movimentar, ela vai poder. Você já viu alguma índia grávida sem estar trabalhando? Você vê como é que você vê, geralmente, quando você vê a índia está grávida de como? Com um filho no colo, com mais um na barriga e andando pela coisa. E você tá entendendo? Em situações mais rústicas, digamos assim, onde esses mitos não pode, não deve, o normal é as pessoas se exercitarem. É aquilo que eu falei no início. O normal, e hoje está começando a inverter. Ou seja, o anormal é quando você olha uma grávida se exercitando, o que deveria ser fator de comum se torna fator de chamar atenção. Pô, você está fazendo atividade física? Isso é o normal. Por que eu vou parar de fazer atividade física? Por que eu vou parar de me movimentar? Então a coisa está tão investida que a gente tem que explicar o óbvio, a gente tem que explicar o que deveria ser regra, e a gente está aqui, não digo perdendo tempo, claro que não, mas assim, tendo que alertar a população do que deveria ser para todo mundo. A gente não deveria ter esse espaço que a gente está sendo agora, deveria ser completamente desnecessário, porque as pessoas já entenderiam que atividade física e alimentação saudável é algo regular. Então, a gente ainda tem que ter esses momentos, não só a gente, vários outros profissionais, porque ainda é exceção. Infelizmente, ainda é exceção. Verdade. Você falando aí, eu pensando na minha avó. Imagine como é que ela fazia, né? Antigamente, ela tinha que... como a alimentação e a atividade física andam juntíssimas. Vamos falar isso durante essa live toda. Por quê? Exemplo, quando ela queria fazer um mingau de milho, ela tinha que ir plantar o milho. Então, isso gera energia. Ela tem que andar, ela tem que se Claro. alimentar, colher o milho, passar, raspar o milho, colocar no liquidificador, levar para o fogão até chegar esse mingau de milho. Então, imagine o esforço físico que ela não fazia. Isso era todos os dias. A rotina de uma mulher de campo, antigamente sem internet, as pessoas realmente se exercitavam mais, né? Trabalhavam mais. Hoje em dia, sem dúvida, nós nos tornamos mais sedentários mesmo. Hoje em dia, a gente tem um mingau de milho instantâneo de 5 minutos, né? Então, a atividade física também, eu consegui ter um parto normal.
E eu percebi o quanto você falando aí, descrevendo, eu me via. Porque o quanto fortaleceu os meus músculos para esse momento, sabe? Quando eu estava lá praticando atividade física, as pessoas olhavam assim: eita, você vai ter esse menino antes da hora. Eita, esse menino vai nascer na academia. Esses tipos de comentário, né? Às vezes eu postava alguma coisa e todo mundo falava. E aí eu falava assim: esse menino vai vir antes. Aí chegou 20, 30 semanas, eu fiquei. Quando chegou 35 semanas, eu falei, vai chegar, tá chegando. Chegou 39 semanas, eu falei, ele vai chegar agora e nada. Aí 39 semanas, nada do menino, 40 semanas. Aí quando chegou em 41, ele nasceu. Né? Então, a equipe médica, lógico, que influenciou muito nisso. E durante o meu trabalho de parto, eu percebi a força que eu tinha na perna, na musculatura, para agachar, para fazer um movimento de contração. Né? A médica falava, Ivna, você não fadigou. Eu não vi nenhum momento você fadigando. Então, teve momentos que eu passei pelo período expulsivo 2 horas, então eu tinha que agachar muito. E ela falava, Ivna, você tá forte. Mas isso tudo foi devido à atividade física que eu consegui fazer nesse período, entendeu? Então, Exatamente. que me A fase ativa, esse momento. as mamães que optam por parto normal e têm condições de fazê-lo, a fase ativa do parto, ele é completamente músculo dependente. Você tem, claro, os hormônios que vão facilitar as contrações, a dilatação, mas a fase de expulsão do feto, principalmente, o sofrimento da mãe, o menor sofrimento, ele é muito da força muscular dependente. A gente tem, e uma das vantagens, das inúmeras vantagens da atividade física, é esse olhar. É o olhar, e aí saindo um pouquinho dessa questão de comportamental, né, falando um pouquinho mais da questão psicológica, fisiológica, melhor dizendo, eu tenho uma questão de diminuição de dores, então falando dessa questão todas as lombar, qual é a gestante que não sofre de lombalgia, de dor na lombar, justamente por esse deslocamento de centro de gravidade, né? Então eu tenho uma condição de atenuar bastante essa questão, edemas de extremidades, justamente pelo favorecimento de retorno venoso, onde também gestantes que sofrem bastante com isso. A questão da proteção da diabetes, que eu já falei, de pré-eclâmpsia, que eu já trabalhei, a fase ativa, que eu já trabalhei. A questão, o aumento de VO2, a gente não tem muita uma relação direta com isso, mas assim, eu tenho o próprio aumento do ventrículo esquerdo, eu tenho 20 a 30% mais volume de sangue circulante na gestante, por uma questão própria fisiológica da gestão. Então, as atividades aeróbias, elas têm também um fator de importância nesse sentido, de síntese mitocondrial, enfim, eu tenho um arcabouço de situações fisiológicas e hormonais onde eu tenho um benefício muito direto. Então, não é assim, não é só aquela questão, não, a mamãe ela vai se sentir melhor do ponto de vista psicológico. Isso é muito importante, mas não estou falando só disso. A gente está falando de situações concretas que eu posso medir, que eu posso chegar lá via um pré-natal, uma situação que acontece, né? E aí, sim, uma outra coisa muito importante é, assim, a escolha. Claro que a gestação ela tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem o obstetra, né? O médico que está atuando, e a gente precisa entender que ele, naquele momento, é o que determina as ações, do ponto de vista de liberação ou não. Então, assim, a mamãe ela tem que entender, antes de começar qualquer prática de atividade física, aquilo que eu falei, o nosso limite vai no risco. Então, assim, o mundo está tão louco, essa questão de estética, que ainda existem situações inversas, aquelas mães que ficam tão focadas na estética de não modificar o corpo e ficam com medo e começam a fazer situações meio loucas, aí sem indiscriminadas, sem a orientação médica, e aí terminam indo para um lado ruim também. Lembrando que é frase feita, mas funciona. Entre a dose e entre o remédio e o veneno está a dosagem, né? Então, eu também não posso ir para um lado de excesso. E aí, o grande problema quando eu pego isso, eu tenho, os opostos são muito linhas extremas. Eu tenho uma gestante sedentária, é aquilo que a gente falou, mas eu tenho a gestante atleta, aquela mulher extremamente ativa e que engravida. E aí, o que é que eu faço com essa gestante? Como é que eu coloco na cabeça dela que aquela rotina de intensidade dela precisa de um freio de mão, precisa ajustar, precisa fazer alguma coisa. E aí eu tenho que entrar na situação de equilíbrio, nem aqui, nem aqui. Então, são dois problemas também. Na nutrição, você entra em quantas hoje fazem uso de suplemento e a gente sabe que
a alimentação hoje não é só o que ela consome, não vai só para ela, vai diretamente para o feto. Então, assim, acredito que eu já passei situações de alunos de eu ver, cara, isso é muito louco, de não querer abrir mão de nada, porque aquilo ali era a questão, isso não vai ter problema ali com o bebê, porque eu sou atleta e ele vai ter que ter mãe de atleta. Então, as coisas, o mundo está tão louco que a gente tem que também olhar para esse outro lado, né? Verdade. Quando você estava falando sobre a suplementação, aí me vem a questão da proteína, né? Do consumo alimentar. Porque as pessoas têm essa visão, né? Que eu agora vou começar a fazer atividade física, sou uma gestante, agora eu vou ter que suplementar. Sendo que, muitas vezes, a alimentação não está nem adequada. Porque para você suplementar, realmente tem nutrientes, tem vitaminas que precisam realmente ser suplementados na gestação. Isso cabe ao ginecologista avaliar e suplementar. Mas muitas vezes, Marcos, a pessoa nem se importou em adequar a alimentação e ela quer logo suplementar. É interessante quando eu falei da questão da energia, do gasto energético de uma gestante, a mesma coisa a necessidade de uma proteína. A nossa necessidade basal, né, de um indivíduo saudável é de 0,8 a 1 quilograma. A da gestante é de 1,2. A depender, como você falou, há um corte dessa necessidade. Mas você vê que não é algo grande, que não é algo que eu tenho que realmente suplementar uma proteína. Né? Eu acho que a gente pode utilizar de alimentos que a gente tem na nossa dieta, as carnes, que são ricas, além de ser ricas em proteína, são ricas também em outros nutrientes, né? Sim. Então, a proteína, ela é a construção, ela participa de construção de órgãos, de células. Ela é tão importante quanto o carboidrato. A gordura também, ela é extremamente importante, né? Através da gordura que a gente consegue produção de hormônio, que a gente consegue levar vitaminas, né, na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando que a gente pode consumir carboidrato, proteína e gordura e vitaminas e minerais de qualidade. Você tem que pensar em tudo isso na sua dieta. Você tem que fazer uma alimentação, exemplo, um omelete. Ele pode ser um omelete super nutritivo. No omelete eu tenho uma proteína, eu posso colocar um pouquinho de aveia, colocar o carboidrato, posso acrescentar um pouquinho de azeite que vem a gordura, posso colocar linhaça, posso colocar chia, posso colocar cenoura, os vegetais, os folhosos, que é rico em ácido fólico. Então, assim, por que não enriquecer a minha alimentação com os alimentos? Por que eu tenho que me preocupar só em suplementar ou complementar? Quer dizer que a médica me passou um suplemento, eu não preciso, então, me alimentar bem. Então, a gente tem que tentar levantar esses questionamentos para as pessoas elas entenderem a importância da nutrição mesmo na gestação. Que quando eu comer algo, eu vou entender que esse alimento vai ter nutrientes importantes para a vida do meu bebê, que a vida dele uterina vai influenciar na vida adulta dele. Então não é só o ato de comer, né? Não é só se preocupar com isso. Então a gente tem que... E outra coisa, Marcos, eu acredito muito que se você tem uma alimentação saudável durante a gestação, você consegue recuperar o seu peso também pós-parto. Eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram parto cesáreo normal e conseguiram também recuperar o seu peso, né? As que amamentaram, as que não amamentaram, conseguiram também recuperar o seu peso. Então, tudo isso é você se preocupar com a sua alimentação durante a gestação e pós também, que ela também é tão importante quanto esse momento da gestação, né? Exatamente. E principalmente, assim, aquilo que a gente falou, se você se preocupou em deixar esse corpo o mais saudável possível para gestar, para você engravidar, da mesma forma que você fez um caminho lento e progressivo para você chegar numa situação ideal. Então, assim, eu falo o seguinte, uma pessoa, a gente tem que ser muito, muito, muito honesto.
Pô, tem uma mulher hoje que ela está com sobrepeso, tá? Ela está no sobrepeso, está lá, você pega um MC, não vou nem sobrepeso, MC de 28, caminhando lá para a obesidade. Essa pessoa pensa em engravidar. Aí eu falo, pô, o que é que você está fazendo? Engravidar é um ato, como você fala, não é só ter um filho, existe uma série de situações que envolvem a sua saúde, a saúde do bebê. Que qualidade você quer estar? Então, assim, não é melhor você, antes de pensar nisso, você quer realmente treinar? Você quer melhor alimentação? Não engravida agora. Passa aí 2, 3, 4 meses tentando gerar um hábito para que quando você entre, você consiga engravidar, você está com zona de risco muito menor e você já criou o hábito, que é o grande problema também das pessoas, é querer situações, digamos assim, restritas. Ah, não, eu vou comer bem só no momento que eu estiver grávida, porque depois ainda cria essa situação, né? E aí fica naquela coisa de, não, porque eu estou grávida, e fica louca para o menino nascer, que é para chutar o balde, para poder fazer tudo. Então, isso assim não funciona. As coisas precisam ser, você precisa entender o que é que você está fazendo, atividade física. E outra coisa, você não precisa ser atleta, a gente não está falando aqui de atleta, a gente está falando de pessoas, como você deu o exemplo da tua avó pode não ter até o nível, uma condição de atividade física alta, mas ela tinha algo que protege muito ela, que é o quê? Muito pouco comportamento sedentário. Isso é muito diferente. As pessoas do interior, elas têm quase, principalmente as pessoas mais velhas, são aquelas pessoas que andam, aquelas pessoas que fazem coisas em casa. Dificilmente você vê uma pessoa do interior parada em casa. Ela está na cozinha, ela está na sala, ela está varrendo, ela está catando alguma coisa, ela está indo no mercado. Dificilmente você vê essa pessoa parada. Você chega a pessoa, pô, mãe, para, descansa um pouquinho, porque ela não entende por que ela tem que ficar parada. As pessoas não têm esse hábito, quem tem esse hábito de ficar parado é a gente, que veio para a civilização, que fica parado na frente da televisão maratonando série, que fica 3, 4, 5, 6 horas na frente da televisão assistindo série. Você não vai conseguir convencer uma pessoa interior, se ela descansar, ela vai descansar 20, 30 minutos depois do almoço e vai procurar alguma coisa para fazer em casa. Vai arrumar guarda-roupa, vai catar roupa, vai pegar, vai trocar. Isso é hábito sedentário. Então, isso protege. E aí, quando você vai olhar para essas pessoas, pô, teve quanto? 5, 6, não é incomum você ter mulheres de interior, hoje está mudando muito, mas você ter, talvez sua avó, não sei se é o caso, mas nossa geração, nossas avós, terem 6, 7, 5, 8, 10 filhos, uma gestação atrás da outra. Então você imagina o seguinte, você pega aí 90 meses, uma mulher que passa para uma década grávida. Imagine se durante uma década ela não fizesse nada da vida dela. Ela passou uma década grávida, na primeira gestação trabalhando, na segunda com 3 filhos recém-nascidos no colo e ela continua trabalhando. E mais um na barriga. Isso é o comum das pessoas fazerem em situação de... E ninguém morre. E essas mesmas pessoas vivem 90 anos, vivem 95 anos, vivem 100 anos. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa morrendo de infarto. Você vai ver uma pessoa dessa com 50, 60 anos de idade, com alguma situação. Você vai ver uma pessoa dessa hipertensa. Você vai ver uma pessoa dessa diabética. Você vai ver uma pessoa dessa obesa. Então, o que é que protege? Atividade física e saúde. E alimentação, perdão. Então, assim, as coisas estão aí para a gente enxergar. Aí a gente que quer complicar, a gente que começa a querer complicar a situação. Aí eu vejo o seguinte, a gestante, não, eu não posso ir para uma academia caminhar na esteira. Essa mesma que diz que não pode caminhar na esteira, quando vai comprar um enxoval, passa 3 horas no shopping caminhando, procurando um enxoval. Aí eu quero que alguém me diga, e isso é verdade, é só você mudar a situação. Eu até prefiro, acredite você ou não, eu já tive alunos que a prescrição de treino era para caminhar no shopping, para passear. Era onde ela fidelizava, era onde ela gostava de fazer. Eu não conseguia botar em parque, eu não conseguia colocar, mas eu conseguia fazer com que 3 vezes por semana ela fizesse. A pesquisa de treino dela, ela dava 3 voltas em cada piso do Shopping Guatemi na época, e a prescrição de treino dela era essa. Ela dava uma volta, 3 voltas, subia, descia, não podia pegar a escada rolante, e eu botava essa pessoa para andar. Então a gente tem ferramentas, ela não estava gestante não, tá? Mas só para dar uma figurada na história. Isso. O importante era o objetivo. Era se movimentar, exatamente. Ela tinha um programa para ser feito, ela tinha um volume e tinha uma intensidade para ser feito. Só que o ambiente era um ambiente mais prazeroso para ela. É uma das coisas que a gente também, como profissional, a gente tem que entender. Falando de gestante, o pessoal fala, Marcos, qual é a atividade física mais recomendada para a gestante? Eu tenho 2 parâmetros para analisar. Eu tenho o que a literatura diz e eu tenho o que a gestante gosta. Eu não posso dissociar uma coisa da outra. A literatura me diz que isso aqui são as mais seguras, essas são as menos seguras. Marcos, mas eu não gosto dessa. Então, se eu pego uma gestante que, porventura, tem uma afinidade maior com uma atividade que ela é menos indicada,
eu vou negociar com ela, olha, você pode fazer isso, mas entenda que para essa situação, que os cuidados que você vai ter que ter são maiores. Eu não posso tirar, não preciso tirar, a não ser que seja uma restrição clínica médica. Aí é uma outra coisa. Então as pessoas estão assim, se criou que gestante, hidroginástica e pilates. Pronto, gestante só pode fazer hidroginástica e pilates. Eu adoro hidroginástica e pilates, acho que são duas atividades fantásticas. Mas tem gestante que não gosta nem de ginástica, ou nem de pilates, nem de hidroginástica. Tem gestante, eu vou pegar o seu gancho, que sua irmã já me falou, tem gestante que gosta de crossfit. E aí? Eu não vou fazer crossfit? Marcos, você é louco, vai botar uma gestante no crossfit, vai botar uma gestante para... Eu não vou pegar uma gestante hipertensa, obesa, sedentária para fazer crossfit. Mas eu vou pegar uma gestante que já esteja adaptada àquele programa de atividade física, vou ajustar as intensidades, os volumes e o tipo de exercício dela e vou fazer o que é mais importante nessa história, fidelizar ela ao programa de atividade física. A gente tem que pensar em médio e longo prazo. Então, em vez de ficar procurando atividades mais que sejam mais ou menos indicadas, isso só serve como referência. O principal é ouvir essa gestante, fazer uma avaliação clínica e médica nessa gestante, conseguir a liberação clínica dela, via médico, conversar com esse médico, o diálogo profissional médico também, tanto o nutricionista quanto o professor de educação física é muito importante, porque às vezes durante o treinamento a gente consegue captar algumas situações que lá no dia do pré-natal o médico não conseguiu, então é importante que esse profissional faça um relatóriozinho de coisas que ele entenda o que está acontecendo nessa gestante, que ele possa dar sinais de alerta, e a gente vai negociando. Isso é o principal. Parar com essa coisa de receita de bolo. Não, ginástica, hidroginástica e pilates apenas. Não, pode fazer musculação? Pode. São todas que podem? Não. O que é que vai limitar? Algumas coisas vão limitar de forma natural. Você acabou de falar. Você, quando sua gestação foi avançando, provavelmente ficou mais difícil para você fazer algum exercício. Não precisou nenhum professor falar, olha, mano, não faça isso. Você naturalmente já entendeu que teu corpo não respondia de forma tão confortável do que ela respondia antes. E aí você começa a modificar do que eu cessar a atividade, do que eu fazer. E aí, quando se fala da hidroginástica, claro que a hidroginástica ela traz digamos assim, um conforto, ela é mais acessível a mais pessoas, por todas as características que ela tem, de baixo impacto. A mobilidade, se eu pego uma gestante que já tem sobrepeso, é muito mais fácil para ela estar inserida no grupo, na hidroginástica, onde ela é mais independente e menos sofrido, do que eu colocar ela numa esteira para caminhar, do que eu colocar ela num ambiente, pensando até na questão de socialização e autoestima. Isso também não pode ser tirado. Onde é que eu vou colocar? Em que grupo essa gestante vai estar inserida? Lembrando que ela é uma mulher e, como toda mulher, tem os fatores de vaidade, fatores de autoestima, que isso também, estou pensando também em depressão pós-parto, estou pensando em tudo isso, que aí, então, é muito mais do que só prescrever o exercício físico. É um olhar muito mais global para que eu possa fazer essa parte. Verdade. Quando você estava falando aí, realmente eu me via também em algumas situações. As pessoas falavam assim, menina, você consegue pegar esse peso? Como assim e tal? Mas eu nunca fui assim, crossfiteira, né? Aquelas crossfiteira mesmo. Mas eu consegui fazer essa atividade física até 39 semanas de uma forma prazerosa. E o que acontece, Marcos, eu mantive o peso que eu pegava antes de estar gestante e durante minha gestação toda eu continuei com a mesma barriga sempre, com os halteres de madeira. Então eu não aumentei, fui dentro do meu limite, como você falou. Estava super confortável, conseguia fazer o exercício, desenvolver de forma correta e confortável. Em nenhum momento eu me sentia que poderia prejudicar, né? Estava me sentindo super segura também. E ter profissionais, Marcos, que entenda que já trabalharam com gestantes ou que entenda esse processo é importante, bons profissionais, porque deixa a gente segura também. E existem alguns momentos que orienta, né? Então, ter sempre bons profissionais ao lado é importante também. Assegura uma gestação saudável, né? E uma prática de atividade física também. Sim, sem dúvida, é fundamental você ter, em qualquer momento, né? A gente vai falar assim, uma coisa dicas alimentares, né? Eu comer bem é uma situação. Você comer bem, eu me exercitar e comer bem, eu praticar exercício físico, que ele não seja regular, não precisa de um personal. As pessoas naturalmente sabem que elas têm que caminhar,
fazer uma flexão, vai ver um negócio na praia, vai fazer uma barra, vai fazer alguma coisa. As pessoas normalmente entendem o que é que deve se comer. Vegetais, frutas, verduras, evitar fritura, evitar gordura saturada. Isso as pessoas têm como conhecimento. Só que isso só não basta. A questão é, como é que eu pego toda essa informação e eu ajusto, eu combino, eu torno essa situação eficiente e segura para as pessoas. No caso da gestante, entenda que é uma situação especial. Entenda que eu tenho necessidades nutricionais específicas. Então, assim, será que esse nutriente aqui não concorre com esse? Mas eu como isso, eu como tudo. Você come como? Como é a combinação entre esses alimentos? Que hora que você come? Será que esse horário que você come é o melhor horário que você vai ter? Existe tudo isso. Você treina que horas, você dorme que horas? Ah, não estou dormindo. Você sabe que tem alimentos que induzem ou que atrapalham o sono? Como você falou, gastrointestinal. Então, assim, as pessoas precisam desse profissional, desse olhar profissional. Então, do mesmo jeito que as pessoas sonham com um enxoval maravilhoso, sonham com um berço maravilhoso, sonham com uma roupa maravilhosa, sonham com, sabe, todas essas questões, sonham com o primeiro ano do filho, aquela festa fantástica. Entenda que investir em profissionais, você está começando a investir na saúde do seu filho nesse momento. E é aquilo como você começou a live, é a maior prova de amor que você pode dar, é o cuidar do seu filho. Cuidar do seu, não tem como dissociar, é cuidar do seu corpo e não só agora, pós-gestante, quando essa minha mãe voltar para ter, não sei se a gente vai ter tempo para falar isso um pouquinho, mas pensar também na amamentação. É um outro momento ainda que eu preciso ter um cuidado maior. Então, assim, não é só quando o bebê nasce que eu vou. Então, eu me preocupo com a amamentação. A atividade física ela também entra em algumas situações não de produção de leite, nem de qualidade de leite. As pessoas ainda têm essa certa... por exemplo, exercitar, o leite vai diminuir. Não tem nenhum relato na literatura. O que a literatura mostra é horário. Então, se eu faço uma atividade, se aquela mamãe que voltou com atividade muito intensa, alguns relatos por uma questão de acidose lática, esse ácido lático ele interfere um pouquinho no sabor do leite, imediatamente pode. Então, se espera que você descanse em torno de 1h30, 2 horas pós atividade para você amamentar, e se não for possível que você retire o leite antes de fazer atividade física, para que não interfira no sabor do leite. Então, você tem essas recomendações para serem feitas. E depois que esse bebê cresce, é que se torna ainda porque você educa com hábito. Então, a mãe que ela continua saudável, ela continua se exercitando, ela está criando o hábito, ela está mostrando o hábito para aquela criança, vai ser o adolescente saudável, vai ser o adulto saudável. Então, assim, você nunca para de cuidar do seu filho se você continuar cuidando de você. Isso é um pensamento, não adianta você falar, criança não vai no mercado, não adianta você falar, meu filho está gordinho e você tem a sua alimentação completamente desequilibrada. Então, é hábito, é o exemplo, você educa pelo exemplo, né? Eu penso muito nessa questão. Então, é para sempre. Não tem prazo final, é para sempre. Bacana isso que você está falando. Laís tá até aqui falando, ó, gente, que live maravilhosa, tá acompanhando. A gente sentiu falta de você para estar compartilhando seu conhecimento com a gente também. Mas Laís, ela traz algo bem interessante sobre essa questão da alimentação infantil. Quando você diz que uma mãe ela se preocupa com o aniversário de um filho, muitas vezes são festas grandiosas, né? Que a gente às vezes sonha, o primeiro ano. E a última, ou a única coisa que a gente não se preocupa, Marcos, é com a alimentação infantil. Com o que essa criança vai comer no aniversário de um ano, né? Então, existe também, depois da gestação vou chutar o balde. Existe também essa questão do depois de um ano eu vou chutar o balde. Também, depois de um ano ele come tudo. Então, a gente, eu e a Laís, a gente tem essa linha de raciocínio. E a gente está pensando em estratégias de estar falando mais com as mães sobre essa questão da alimentação infantil, de quanto ela é importante para uma vida adulta saudável. Né? Esse processo de introdução alimentar, ele é importantíssimo, é ele que vai construir o hábito alimentar da criança, é ele que vai construir o paladar da criança. Então, se faz muito necessário essas informações. Como você diz, tem muita gente externa que opina, que fala, se você malhar, você não vai conseguir amamentar. Mas sua criança não vai comer doce? Como assim? Então, as pessoas precisam estar mais informadas.
né? Uhum. Tem que ter mais lives como essa para a gente estar falando sobre esses assuntos mesmo, porque É verdade. tem muitos mitos ainda por trás da alimentação e da atividade física que precisam ser esclarecidos, que a gente precisa para dizer assim, não, eu vou amamentar, eu vou conseguir amamentar e vou continuar a minha vida saudável, vou continuar Sim, fazendo minha atividade física. Se eu sou exemplo para o meu filho, com certeza é interessante, Marcos, como uma criança, ela tem um desejo de comer o que o adulto está comendo. Geralmente ela não, às vezes nem quer o prato dela, mas o nosso ela quer pegar, ela quer comer. Tudo que a gente está na mão, ela quer comer também. Então, nós eu não, somos. não sei se foi o seu filho ou da Laís que eu vi hoje. Achei eles comendo de bom lá, comendo o couvezinho, acho que tinha couve, né, que ele estava comendo. Não sei qual filho de quem que era, mas eu acompanho a live dele comendo, e eu vi eles comendo hoje. Então, Engraçado, outra os coisa, exemplos, né? Não deixa de ser é, os exemplos. outra coisa, não sei se você concorda, né? Mas a coisa de alimentação infantil, aquele que eu estava falando lá no início de psicológico. Esse é o momento que a gente está criando hábito na criança, tanto hábito de atividade física, quanto hábito de alimentação e hábitos emocionais. É o momento, e o que a mãe, que eu acho assim, um caminho muito é compensar situações com comida. Tipo, se você fizer isso, você vai ter sobremesa, se você, ou seja, eu começo a criar situações, geralmente em cima de guloseima, geralmente em cima, eu crio todo o mecanismo de compensação emocional nesse momento. Ou seja, se eu fizer isso, se eu estiver triste, eu vou te dar um doce para você ficar alegre. A maioria, muitas mães fazem isso. Ah, tá tristinho, vem cá, toma um sorvete, toma um picolé, toma um biscoito. Então, é nesse momento que eu começo a construir uma relação de emocional e de ansiedade com a alimentação. Então, acho que é um recado para mamães também, para ter muito cuidado com isso. Porque o doce, ele sacia, o doce, ele cria, ele tem uma liberação hormonal de saciedade, de prazer, mas ele também cria a memória lá comportamental do adulto, está sendo criada agora. Da mesma forma que, como eu falo sobre atividade física, algumas críticas à educação física escolar, quando eu tenho assim, uma relação, onde eu não olho uma relação de prazer nessa atividade física escolar e eu crio uma atividade física escolar onde eu privilegio aqueles que sabem jogar bola, aqueles que sabem, e excluo os que não sabem, eu estou criando naturalmente um adulto que vai detestar fazer atividade física, porque a memória que ele tem de infância, a memória afetiva daquela situação, eu era ruim, eu não participava. Então, essa questão emocional de comportamento em criança, ela tem que ser muito bem vista pelos pais, muito bem analisada pelos pais. Tanto do ponto de vista, imagine que o comportamento intrínseco de sistema nervoso parasimpático, de inconsciente, de inteligência emocional, é nesse momento que ele está sendo criado. E poucos pais têm consciência de que isso está formando. Daí você vai lá para o adulto e você às vezes cria comportamento que você não tem ideia por que você faz aquilo, e a resposta está lá na sua infância, em algumas situações, com a mais boa vontade, a maior boa intenção do mundo que papai e mamãe fizeram, mas que talvez não tenha sido o caminho, e como tudo evolui, a ciência evolui, eu acho que está na hora também dessas coisas se evoluírem, as pessoas começarem a olhar para frente. Tudo que eu faço hoje, eu estou refletindo lá na vida adulta do meu filho. Joia, que bacana trazer isso, viu, Marcos? A gente precisa despertar mesmo. São essas atitudes que começam desde a gestação, desde o momento que eu vou me decidir a me alimentar, eu vou decidir a me alimentar bem, a cuidar de mim. Aí meu filho, ele nasce, aí você vai continuar pensando dessa mesma forma. Vou continuar cuidando da minha alimentação, da alimentação dele e do meu estilo de vida, né? Porque é muito comum, Marcos, você ver pessoas ao redor. Não, menina, é só um docinho. Não, mas fulaninho comi, não teve nada. Esses tipos de comentário. Quando você insere uma alimentação saudável na sua vida como adulto, as pessoas falam que bacana, que bom que você é um adulto saudável. Quando você fala para uma criança que você não vai comer doce, ou você busca outras estratégias para ele não comer doce, tadinho, coitado, não come doce, como assim? Então Exatamente. nós temos essa, como é que Essa fala? inversão, né? Inversão de valores que é muito grande. Isso. Porque se não é bom para um adulto, não é bom para uma criança. Sabe? Eu penso Pois assim. é. Se eu e Laís, a gente vem discutindo algo bacana também, Marcos. Se seu filho está se alimentando, está comendo um lanche da tarde, uma fruta, por que você, mãe, não vai comer a fruta junto com ele? Por que você tem que comer o Exatamente. saudável?
Por que você tem que comer só um industrializado? Né? Então, assim, quando você... A mãe, ela, a mulher, a gestante, ela tem o poder de transformar vidas, de transformar a casa, porque um lar onde a mulher, ela fala, eu opto por comer saudável, eu opto por ter um estilo de vida saudável, toda a família, ela muda ao redor. Eu sei que o homem também Sim. prefere, mas na maioria das vezes a gente tem o poder de ir para o mercado. Geralmente nós somos, né? Nós que vamos, mas o homem também. Então, assim, que tipo de alimentação você está trazendo para sua casa? Que tipo? Seu filho não tem dinheiro, seu filho não trabalha, seu filho não vai ao mercado. Quem é que está trazendo esse Quem tipo vai é de alimentação, você. não é? Exatamente. Então é aquela questão, a criança, a obesidade infantil, ela quando não tem uma causa hormonal, uma causa patológica, que na grande maioria das vezes não tem, a gente tende a, será que, a gente tem assim, a literatura mostra que 2% ou menos de 2% dos casos de obesidade no mundo, elas têm origens em genética, origem genética, é aquilo que eu falei no início. A gente sempre culpa o externo, não, é genética, não, é obesidade, será que não é tireoide, será que não é isso? É como você falou, a grande maioria, desculpa, mas são os pais. Às vezes o pai se choca quando a gente fala isso. Mas é aquilo que você falou, seu filho não pega o carro e vai para o mercado fazer compra. Quem bota o biscoito recheado em casa, quem bota a Coca-Cola, quem leva ele para o McDonald's, quem faz essa coisa toda é você. Não é ele que vai. E você falou certo, existe uma inversão de valores muito grande e a gente tem uma relação, eu posso dizer assim, não é só para ter o filho gordinho, não, se você falar assim, pô, você está fazendo que mal que você está fazendo para o seu filho? Você está transformando o seu filho num potencial hipertenso, num potencial diabético, num potencial cardiopata. É isso que você está querendo. Então, às vezes, sabe aquelas fotos de massa de cigarro que chocam? Quando você bota na massa de cigarro, aquela pessoa doente, às vezes pô, tem pessoa que não gosta muito de ver, mas choca, não choca? Tem alguns pais que, claro que a gente entende que o pai faz com boa intenção. Claro que a gente não imagina que o pai faz por situação, não, eu quero mal para o meu filho. Mas essas coisas precisam ser alertadas, porque cada dia que passa, existe mais um maior número de obesidade infantil, que isso está sobrecarregando várias situações. Então, assim, já que a gente está falando tanto de pandemia, vamos nos preocupar com a pandemia, que é aquilo que eu falei, que a gente consegue resolver. Para essa pandemia, eu não preciso que laboratório nenhum crie vacina. Eu preciso que eu mude meu comportamento em casa. Eu só preciso disso. Então, a gente está tão ansioso assim na situação de esperar um milagre, que 2021 seja melhor, que o coronavírus encontre uma cura para ele, que tomara que realmente isso aconteça, todo mundo pensa, mas tem coisas muito mais, sem politizar nada, mas tem coisas muito mais graves acontecendo do lado da gente e que a gente tem a chance de fazer algo para mudar e não faz. Então, pô, eu estou preocupado, se a preocupação é pela vida, se todas as vidas valem, vamos começar a cuidar da nossa, né? Vamos começar a cuidar do que a gente tem mais próximo e vamos deixar um pouquinho não me perdoe se eu estou sendo grosseiro, mas assim, deixar a hipocrisia um pouquinho do lado em algumas situações e olhar para dentro, olhar o que eu posso fazer. Sempre a gente consegue fazer alguma coisa melhor. O que não depende da gente, tudo bem, mas tem muita coisa. Até a gente esperar que aconteça no rosto, tem um caminho enorme para a gente fazer o que depende da gente fazer. É verdade. É verdade. E uma transformação, Marcos, só para... Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. É bacana o que você falou. Eu acho que a gente tem que dar o nosso pontapé, sabe? Do despertar mesmo. Eu preciso mudar. Nós estamos com o nosso bem mais precioso. A gestante, ela tá ali gerando uma vida. Ela é responsável não só pela nutrição desse bebê, mas a família está criando um homem, um ser humano para a sociedade, para o mundo, para a vida. Então, nós estamos falando de pessoas cheias de personalidades, cheias de... As crianças, elas têm as personalidades próprias. Então, nós dentro de casa que vamos mudar, que vamos moldar, né? E que vamos incentivar e influenciar esse ser, esse novo ser humano que está vindo, né? Que está chegando. Então, a gente tem que se despertar mesmo ao mudar os nossos hábitos. Eu acredito muito, Marcos, numa nutrição funcional, uma nutrição real, sabe? Quando você vai para feira, quando você vai
você vai para a cozinha e você consegue desenvolver um alimento saudável e gostoso, desmistificando tudo que essa nutrição, que para comer gostoso não é comer saudável. Então você começa a acreditar que existe sim uma nutrição real, que é uma nutrição possível, que uma gestante ela pode se alimentar de forma muito gostosa e saborosa, de forma saudável. Que uma criança, que mesmo que ele não coma doce, ele vai estar feliz. Porque existem outros tipos de preparações que são doces também, mas que a gente adoça com uma fruta, né? Que a gente usa um outro tipo de alimento para trazer mais sabor e de forma mais saudável. Então, eu acredito muito nessa nutrição, essa nutrição real e possível, sabe? Onde a gente se transforma através mesmo do conhecimento, de a gente ir para a cozinha e poder conhecer o alimento mesmo e usufruir disso, né? Menos processados, menos industrializados e uma nutrição, um alimento mais real, né? Então, Eu concordo plenamente. E é legal que você não está falando de nada, nenhum componente, que as pessoas criam também aquela ideia de que assim, a alimentação natural é aquela alimentação onde eu vou buscar o alimento colhido não sei aonde, feito por não sei quem, que vem importado não sei aonde, que tem aquela situação que é caríssimo. Não, você está falando do que está na feira da esquina. Você está falando do carro do ovo, você está falando da batata doce, você está falando da couve, você está falando do feijão, do arroz. É isso que você está falando. Então, enfim, eu concordo plenamente com você. Acredito que quanto mais gente propagar esse tipo de informação, porque essa informação ela não pode ser exceção, ela tem que passar a ser regra. A gente tem que conseguir reverter, ou então, pelo menos, conseguir fazer um núcleo, né, de pessoas que estão próximas da gente. Isso começa pela família, estende para os amigos. E eu acho que, enquanto profissionais de saúde, lá no juramento que a gente fez, lá na formação de cuidar de pessoas, a gente precisa ter essa obrigação. Eu penso muito isso. Eu acho que a gente tem uma obrigação profissional de cuidar de pessoas e quanto mais informações positivas a gente passar, eu acho que a gente não pode guardar só para a gente e pensar, claro que ganhar dinheiro é bom, mas eu não posso pensar só do ponto de vista comercial, não. Eu vou dar essa informação aqui para os meus clientes e que para o restante não, de forma nenhuma. Eu acho que quanto mais pessoas, independente de virem ser meus clientes, enfim, entenderem que a atividade física, que hábitos saudáveis, eles precisam ser propagados, a gente vai ter mais... Eu realmente acredito nisso. A gente vai viver num mundo melhor, a gente vai ter uma relação pessoal melhor com todo mundo. Eu acho que tem muita gente sofrendo em hospital, muita gente perdendo pessoas queridas, muita gente perdendo a funcionalidade da vida, muita gente perdendo a chance de estar com seus filhos, de passear, por doenças que poderiam ser perfeitamente evitadas apenas se exercitando e comendo melhor. Então, assim, vale muito a pena essa luta, porque tem coisa muito séria acontecendo e as pessoas não até se dão conta, mas eu acho que falta assim uma atitude maior dos profissionais, as pessoas que realmente têm o conhecimento para propagar isso, de carregar essa... Mas a gente carrega a bandeira por tanta bobagem aí, vamos carregar por coisa que realmente vale a pena ser carregada, vamos brigar pelo realmente o que vale a pena. Que bacana, você me enriqueceu muito, viu? Essa live com você, assim, foi algo muito bom, assim, profissionalmente, eu aprendi bastante, né? Eu acho que o tempo da gente já está acabando, acho que daqui a pouco o Instagram corta a gente. E eu queria, assim, te agradecer imensamente por você dedicar um pouquinho desse tempo para compartilhar seu conhecimento com a gente e tá mostrando, apresentando essa atividade física e a importância cada dia mais e mostrar que andam juntas, que a gente pode mudar sim, mudar os nossos hábitos, que vale a pena, né, ter uma alimentação saudável e mudar nosso estilo de vida. Eu que agradeço muito. Eu acho assim, eu tentei levar para esse lado de conversa, porque eu acho que termina realmente construindo mais conceitos. Eu acho que se eu me prendesse só a questões técnicas, não, faz isso, série disso, escolhe exercício, claro que isso também traria, mas eu acho que quando a gente troca uma ideia desse tipo, a gente gera reflexão, que a gente consegue sair disso aqui pensando, saber o exercício correto, a série, você tem um monte de profissional aí
que vai poder te ajudar. Não seria agora, nesse momento, que seria o mais relevante. Eu acho que o principal é a gente fazer, eu acho que talvez a gente tenha conseguido. Quem assistiu aí, pelo menos, está refletindo um pouquinho, pensando um pouquinho, e é o que eu peço para as pessoas, sempre que eu tenho a oportunidade de estar conversando, ou seja em live, ou seja em alguma faculdade, alguma coisa, eu peço que cada um que assistiu, se realmente entendeu o que seja, que foi importante que a gente falou, que não guarde, que seja multiplicador. Não multiplicador do profissional, não é para fazer propaganda do Marcos ou das meninas, é para propagar as ideias. E isso realmente eu peço, é um pedido. Isso é a única coisa que eu peço quando eu estou aqui me convidando, as pessoas me convidam, Marcos, você pode fazer com o maior prazer do mundo. A gente vira a noite aqui conversando, desde que as pessoas que estejam assistindo realmente me dêem esse retorno. E o retorno é propagar as ideias. Quanto mais gente fale coisa boa, melhor para todo mundo. Oh, bacana, muito bom. Então, pronto. Dar um beijão e mandar um abraço aí para todo mundo que participou, né, Marcos? Que fez nossa live aí ser bem animada, as pessoas aí acenando, participando, comentando. Muito obrigada. A Laís, que não pôde estar aqui conversando conosco, mas ela participou aí a todo momento, conversando com a gente. Então, agradecemos a todos, né? Que... Eu também. Agradeço muito. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.